Fazer o TEDx é sempre um rasgo emocional. É sempre uma liberdade, é sempre um peso, é sempre um fardo, é sempre uma responsabilidade, é sempre um privilégio. Eu acho que todos nós aqui hoje ouvimos, pelo menos até agora, e vimos algumas coisas simplesmente espetaculares. E eu rodo bastante esse Brasil, eu ouço e vejo bastante coisas espetaculares, e o que eu vi aqui dentro, e ouvi aqui dentro até agora, que me fala de transplantes, de doação de órgão, me fala de um feminismo responsável, me fala de regeneração de terra preta, que me fala de biomimética, que me fala de pessoas que se colocam além das possibilidades para transformar e ecoar. Isso me dá esperança. Eu vou tentar seguir e honrar o que foi colocado até agora, e para isso eu preciso de vocês. Primeiro, porque eu estou muito emocionada. Eu preciso da generosidade de todo mundo que está aqui no palco, que está aqui na plateia. Mas segundo, porque o tema que eu vou falar, ele não é fácil. Ele é complexo. Não é porque ele é doloroso, é porque ele é difícil. Sempre que eu tenho um tema complexo e eu estou interagindo com outras pessoas, eu peço generosidade delas, mas eu também peço 3 coisas. Primeiro, estado de suspensão de crença. Na filosofia, o estado de suspensão de crença é aquele onde a gente pega todas as nossas certezas, onde a gente pega tudo aquilo que a gente acha que sabe, ou que a gente tem certeza que a gente sabe, e a gente coloca num cantinho. E a gente deixa aquilo escondido. E deixando aquilo escondido, a gente abre um espaço vazio. Só que a natureza não tolera o vazio. E a gente tem que preencher aquilo com alguma coisa. E aí é onde a fala de uma outra pessoa pode ocupar algum espaço que seja relevante ou não. Então, o que eu vou colocar aqui, que entre vocês em um singelo estado de suspensão de crença. Segundo, nós vivemos hoje em um momento da economia da atenção. Isso significa que qualquer palestra, e vocês vão ver daqui a pouco por que eu não gosto tanto de palestra, eu gosto de aula. Acho aula é um termo muito mais conveniente, mais correto para as nossas necessidades nos dias de hoje. Mas para isso, eu na economia da atenção, eu não estou lutando contra só o conhecimento que vocês acham que vocês têm e que está ocupando o espaço de vocês. Eu estou lutando contra os olhos de vocês fincados na tela do celular. Hoje, qualquer métrica de sucesso, de retorno de uma aula ou de uma palestra, são quantas carinhas estão com a cara, com os olhinhos no celular, enquanto alguém está falando. Então, eu vou pedir para vocês 5 minutos de atenção plena. Eu tinha falado 3 coisas, né? A terceira eu estou tão nervosa que eu não lembro, então eu vou começar. Gente, eu sou filósofa. Eu sou professora. Mas eu também sou executiva de vendas. E eu sou também vendedora. Basicamente, eu sou uma bagunça. Sou uma bagunça. E a minha pergunta aqui, ou a minha grande dúvida, ou a minha grande vontade de dividir com vocês sempre foi muito frustrante esse tipo de percepção, de ser uma bagunça. Meu maior terror em palestras, em aulas, entrevistas profissionais e em interações sociais é que alguém me perguntasse: oi, o que você faz? Eu ficava olhando para a cara da pessoa, tentava explicar. Tá, agora fala, o que você faz? Eu simplesmente não conseguia definir isso. Era difícil, a resposta era sempre enrolada. Eu me sentia, e me sinto até hoje, desencaixada em uma sociedade, em um mundo onde empreendedores implacáveis, cobertos de êxito, são um modelo a serem celebrados. Executivos e executivas, donas de casa, homens de negócio, mulheres de negócio, com tantas certezas, tão assertivos, sabendo apontar os seus próprios caminhos. E esses modelos, sim, eram os modelos que nós nos acostumamos, pelo menos a minha geração se acostumou a celebrar. E espaço para pessoas que começavam muitas coisas, mas às vezes não terminavam muitas dessas coisas, não existia. Espaço para a gente estar sempre mudando de interesse. Esse lugar é um lugar de muita solidão. Eu era assim desde pequena, né? Desde pequenininha, eu era aquela menina das perguntas esquisitas, dos interesses aleatórios. Meu apelido na escola era dicionário ambulante. Isso não era propriamente um elogio. Falava mais o quê? Da falta de afinidade, de convergência em conversas com crianças e adultos adultos de todas as idades.
E o mais engraçado é que pais, professores, amigos, adultos me diziam: "Calma, isso vai vir. Você precisa conhecer um caminho, você precisa persistir nesse caminho e esse tchan vai acontecer". Bom, o que que falam pra gente? Falam que crescer é fazer escolhas, é persistir e é segurar a barra. E foi isso que eu fiz. Só que eu nunca consegui muito bem, na verdade, tudo isso. Eu tinha e tenho uma absoluta falta de clareza de quais eram e quais são essas escolhas sábias. Como é que eu podia escolher entre tantos caminhos e entre tantas possibilidades e abrir mão de certas coisas? Parece infantil, parece algo de pessoa que não tolera frustração. Não é isso. Em absoluto não era isso. É que havia um universo tão rico de possibilidades na minha frente que eu me sentia literalmente impelida a não conseguir escolher nada, ou escolher tudo ao mesmo tempo. Como é que eu podia ser engenheira e não ser sereia? Como é que eu podia ser astronauta e não ser jornalista ao mesmo tempo? Como é que a gente diz não para tanta possibilidade? Então, é isso. Dizem que crescer é fazer escolhas, segurar a barra e persistir. Então foi isso que eu fiz. Fui garçonete, fui executiva da área de tecnologia, fui mochileira. Gente, eu fui tanta coisa. Algumas com razoável êxito, outras nem tanto. Por dentro, ficava aquele sentimento de inadequação. Ficava aquela coisa que dizia: não é muito maduro, nem muito sábio você ficar pulando de galho em galho. Você não tem, está ficando mais, não tem mais idade para isso, você não vai ter idade para isso algum dia. E veja bem, não é que eu não fosse fundo nas coisas, eu ia. Sou filósofa, gente. Eu ia realmente fundo nas coisas. Mas depois que naquele momento, que aquela vontade sanava, de que eu havia iniciado aquele caminho, eu não me senti obrigada a terminar aquele caminho. Alguma coisa passava na minha frente e eu pulava em cima daquele próximo interesse e era nisso que eu seguia. Essa foi a minha vida adulta. Bom, claro que isso pode e deve ser muito frustrante, não só para mim, mas para quem convivia comigo. Gerava ansiedade e ansiedades a respeito. Como é que vai ser o futuro dessa menina? Aliás, como é que é o presente dessa menina? Ela não sossega em nada, ela começa as coisas e não termina. Ela conhece muita coisa, mas não conhece tantas coisas assim com profundidade. Mas se há alguma persistência em mim, pode ser a persistência nos caminhos que aparentemente são errados. E eu comecei a entender e olhar esse padrão do meu caminho. E até que um dia, sabe aquilo que o professor, o amigo e o pai falava? Que a luz ia aparecer? Ela apareceu. E não, eu não descobri uma vocação. Não, eu não descobri um interesse único na vida. Não, eu nem descobri aquilo que eu talvez fosse a melhor coisa que eu pudesse fazer na minha vida. Eu descobri uma outra coisa. Eu descobri que isso que eu tinha, que eu era, que eu sou, tinha um nome. Só isso, tinha um nome. E se alguém tivesse me dito esse nome 15 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez toda uma vida de angústia, talvez toda uma vida de bateção de cabeça, tivesse sido um pouco economizada, um pouco menos sofrida. Tem mais uma coisa que eu descobri. Desculpa, pulei um slide, mas não tem problema. Eu descobri que muitos de nós somos assim. Muita gente, muito mais gente do que eu imaginava, se perguntava exatamente a mesma coisa. Porque eu tenho que seguir o discurso, o compelling de uma vocação única? Por que que eu tenho que descobrir e seguir aquilo que me dizem que é o grande talento único que eu tenho? Por que que eu não posso ir pela vida experimentando coisas, tentando várias coisas, conhecendo várias coisas, sem ser desqualificado por empresas que não conseguem lidar com pessoas assim? E por escolas e por famílias que insistem em colocar crianças, jovens e adultos em uma camisa de força chamada vocação. Somos muitos. Eu não vou nem pedir para vocês levantarem a mão agora, mas talvez no final da minha fala.
essas pessoas inclassificáveis são como eu. E eu fico perguntando, e queria propor para vocês, se alguns de vocês já se sentiu assim na vida, se algum de vocês parou para pensar que isso é alguma coisa que faz sentido, é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Eu quero falar sobre como tem um nome para isso, e como esse nome pode significar que há na vida um lugar para se viver de uma maneira feliz e criativa, onde escolher uma profissão, escolher um interesse, não seja um caminho fixo e sem volta, nem uma condenação a uma vida mais medíocre e reprimida. Só que para vocês entenderem isso, eu vou pedir, dentro do nosso estado de suspensão de crença, 5 minutos. Antes desses 5 minutos, onde nós vamos fazer um mergulho no passado, eu vou pedir para vocês fecharem o olho e respirarem comigo 2 vezes. Eu fiz isso para me acalmar. E eu fiz isso para que a gente possa, junto, dar um salto no passado. Imaginem e olhem centenas de milhares de anos, por centenas de milhares de anos, centenas de bilhões de seres humanos caminharam nossa Terra. Os nossos ancestrais vagaram por aí. Eles não tinham meta, eles não tinham foco, eles não tinham vontade de produtividade, e eles não tinham sequer a palavra propósito para guiá-los. Propósito é uma invenção moderna. Propósito é um conceito moderno. Não era sob essa chave que nossos antepassados operaram. E esses homens e essas mulheres, esses seres, sem meta, sem propósito, sem foco, sem rumo, saíram a pé da África, caminharam por toda a terra. E enquanto eles caminhavam, eles caçavam, eles pescavam, eles escalavam, eles desciam a vales, eles atravessaram continentes. E enquanto eles fizeram isso por centenas de milhares de anos, eles eram ao mesmo tempo xamãs, parteiros, conheciam ervas, cuidavam uns aos outros, descobriam e aprendiam coisas. Eles não tinham limite, eles tinham um olhar infinito sobre as possibilidades do mundo. Eles tinham os olhares que exploravam as mudanças. A verdade é que nos últimos séculos, principalmente nos últimos séculos, nós perdemos a noção do quão sábios nós fomos ao longo da história da nossa espécie. Nós fomos condenados a sermos pequenos, a nos enxergarmos como elos únicos de uma cadeia, ultra especializados e com foco. Nós nos educamos nessa visão, que somos individualmente desimportantes. E passamos a justificar a nossa existência somente pelo resultado daquilo que produzimos. Com isso, sob o medo de não conseguirmos ter o suficiente para nos sustentarmos, nós perdemos nosso brilho. Nós perdemos a chama da nossa espécie. E eu comecei a pensar, como é que a gente faz para recuperar esse brilho? Na verdade, a gente precisa voltar a ser o que sempre fomos. Nós precisamos voltar àquilo que a nossa espécie faz de melhor. Nós precisamos voltar a sermos polímatas. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo cada uma dessas letrinhas. A primeira, po. Li. Ma. Tas. Polímatas. Os polímatas são isso. Os polímatas é a definição do que nós sempre fomos. Mais do que sábios, nós somos seres que conhecem muito sobre muita coisa. E o que é a palavra polimatia? Ela é um conceito que, uma vez visto, talvez alguns de vocês não consigam mais desver, porque foi o que aconteceu comigo. Poli, em grego, significa muitos. Mate é uma unidade de conhecimento. Então, um polímata, aquele que tem a polimatia, é um ser que vai pela vida juntando conhecimentos. É um ser que vai pela vida respeitando a natureza humana. Respeitando a natureza humana.
Um polímata une conhecimentos, o polímata quer saber sobre as coisas, e ele basicamente jamais vai se perguntar para que ele quer saber aquilo. Ele precisa saber aquilo. Aquilo faz parte da natureza mais íntima da concepção dele enquanto ser. E essa é a base da criatividade humana, porque a criatividade humana, ela não tem propósito, ela não tem foco, ela não tem meta. Ela simplesmente é. E é disso que ela se abastece. É disso que ela vive. Ela não vive de um propósito alocado em um resultado. Ela vive porque ela é uma força maior que habita todos nós. Então a gente vai pela vida juntando conhecimento, construindo esses conhecimentos que são aparentemente totalmente disparatados. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sim, a engenheira sereia, o biomimético, talvez não veterinário, mas engenheiro, o engenheiro escritor, o escritor matemático, não importa. Um polímata jamais vai aceitar que um conhecimento seja inútil. Na nossa cabeça isso não existe. Conhecimento nunca é inútil. Não passa pela nossa cabeça, talvez passe pela cabeça de outras pessoas. Mas nós respondemos a esses chamados internos e esses chamados externos. Só que não confundam isso com ser superficial. Em hipótese alguma. A gente se aprofunda naquilo que a gente gosta até o momento que nós estamos plenos daquele conhecimento que buscamos. E isso pode ser uma trajetória de 2 dias. Isso pode ser uma trajetória de 2 anos. Isso pode ser uma trajetória da vida inteira, não importa. Mas o polímata sabe que no momento que ele estiver abastecido e contente com aquele conhecimento, ele para. E você quer uma coisa mais transgressora em relação a modelos educacionais e modelos de trabalho do que isso? Que eu possa dizer, está bem desse conhecimento até aqui. Eu quero procurar e fazer outra coisa da minha vida. Polimatia, então, é um estado de espírito. É um estado de espírito compartilhado que permite com que as pessoas vivam trajetórias únicas, loucas e compartilhadas. E é claro que um modelo de vida como esse tende a ser reprimido em uma sociedade que tende a enxergar que todos somos peças de uma mesma máquina. A gente não consegue se adaptar às profissões convencionais. São pequenas, são poucas. Não que elas não tenham valor, mas elas precisam ser transmutadas e transgredidas. Me reconhecer polímata me ajudou a encontrar um rumo para essa curiosidade insaciável. E essa louca ansiedade que me ruía por dentro de querer conhecer sempre mais. Me deu a percepção que ser múltipla e ter interesses variados me faz uma pessoa mais interessante, mais variada e eventualmente apta para estar aqui com vocês. Eu estou acabando. Hoje, nós estamos à beira de um mundo em transformação. Um mundo que pede problemas complexos, um mundo que pede respostas para problemas que começam aqui e terminam lá. E como é que a gente pode dar essas respostas se nós não temos os conhecimentos necessários para abordar e transitar entre diversos tipos de problemas? Então, eu queria convidar vocês, se é que para algum de vocês faz sentido, a entenderem que vocês, polímatas que podem estar escondidos aqui dentro dessas cadeiras e dessa sala, são os seres pós-digitais que o mundo precisa. Nós precisamos da chave de respostas de problemas complexos, andando pela vida e fazendo conexões e insights. Nosso caminho não é fácil. Caminhante, o caminho só se faz ao caminhar. A jornada de um polímata sempre vai ser assim. Se permitam transitar por esse caminho. No mínimo, eu digo para vocês, é muita felicidade incorporada. Para completar, sinceramente, quem aqui se identificou com isso? A vocês, meus irmãos, meu muito obrigada.